Mulher negra fica de fora da lista de convidados, mas marido rico tomou uma atitude impactante. A noitinha caiu como um manto escuro sobre a cidade, iluminando os arranha-céus que refletiam a vida glamurosa da alta sociedade. As luzes piscavam, quase como se chamassem. Lena, uma mulher negra de origens humildes, olhava pela janela do luxuoso apartamento que dividia com Victor, um bilionário carismático, conhecido por suas festas extravagantes. Ela sentia seu coração acelerar, mas não pela expectativa. Um nó na garganta a impedia de respirar fundo. Sentada à mesa da cozinha, o celular vibrou. A lista de convidados para o evento beneficente estava viva nas redes sociais, mas seu nome não estava lá. Uma avalanche de sentimentos a atingiu. O que estava acontecendo? Como Victor se atrevia a deixá-la de fora? Ela nunca se importou com status, mas sentia a explosão como um tapa na cara. Um frio percorreu suas costas. Foi até o closet, onde os vestidos caros de Victor estavam pendurados, e tocou em um deles, como se quisesse se lembrar de quem era. Esse mundo de sofisticação e descaso já a fascinava, mas agora parecia uma armadilha. Lena decidiu confrontá-lo. Ele estava na sala, rodeado por amigos, todos rindo e brindando com taças de cristal. Ao entrar, o silêncio caiu como uma lâmina. Victor virou-se e a olhou, mas o sorriso dele desapareceu. Lena, você está bem? Você me deixou de fora. A voz dela saiu mais firme do que esperava. Por quê? A expressão dele se tornou séria. Eu fiz isso para te proteger. Você não está pronta para o que esses eventos trazem. O modo como as pessoas olham, as fofocas. Eu pensei que você preferia ficar longe disso. Aquilo foi como um soco no estômago. Proteger? De quem? De todos os olhares que a julgariam? De repente, uma ira fervente tomou conta dela, misturada com uma determinação que nunca soube que tinha. Sem pensar duas vezes, decidiu que se infiltraria na festa. Mais uma vez, como uma sombra. Uma nova identidade seria sua aliada, com um vestido deslumbrante emprestado, maquiagem impecável e um toque de ousadia. Lena se transformou. Quando entrou na festa, o salão estava repleto de pessoas em trajes de gala, murmúrios sussurrados e risos abafados. Ela se sentia uma intrusa, mas a adrenalina pulsava em suas veias. Olhares se voltavam em sua direção ao perceberem que ela não pertencia àquele mundo. Mas algo a instigava a continuar. Mais do que a curiosidade. Havia um chamado, um desejo de não ser apenas a esposa de Victor, mas de garantir seu espaço. Enquanto caminhava entre os grupos, espiou conversas que se tornavam traições. Os segredos disfarçados de sorrisos forçados revelavam uma rede de desconfianças. Os sussurros a entristeceram. Como Victor podia estar cercado de pessoas que não o respeitavam? Em um canto, ouviu murmúrios sobre uma possível traição. Seu coração disparou. Seria verdade? O homem que amava estava prestes a ser desmascarado. A tensão no ar era palpável. O mundo ao redor parecia desaparecer enquanto ela lutava contra suas próprias emoções. De um lado, a vontade de apoiá-lo. Do outro, a necessidade de se afirmar e expor a verdade. Quando avistou Victor de longe, sua mente girou. O que escolheria? Apoiar o homem que ama ou reivindicar seu lugar neste mundo?
E a verdade está prestes a ser exposta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lena se debatia entre apoiar Victor e reivindicar seu espaço, uma frenética agitação começou a cortar a festa. O clima, que antes era de risos e conversas sofisticadas, virou um sussurro ensurdecedor. Olhos se voltaram para a entrada, e ela sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? 2 seguranças abriram caminho, e no meio de uma multidão morna, uma figura conhecida apareceu. Era Julia, a ex-namorada de Victor, uma modelo deslumbrante que fez sucesso na Europa e que agora voltava à cidade em grande estilo. Os murmúrios se intensificaram, a tensão subiu. Lena sentiu o estômago revirar. Julia caminhava com confiança, como se estivesse em casa, entre os ricos e poderosos. A mulher tinha um jeito de aquecer e esfriar a atmosfera ao mesmo tempo, e todos pareciam ansiosos para ver o que ela tinha a dizer. Lena não podia acreditar. Victor! A voz de Julia era como um sininho. Ela se aproximou dele, que agora parecia perdido em seus próprios pensamentos. O olhar de Victor se enrijeceu e Lena notou um flash de desconforto. Precisamos conversar. É urgente, disse Julia, sem desviar os olhos do rosto dele. Antes que ele pudesse responder, uma carga de estrondos ecoou do lado de fora. Quase instantaneamente, as luzes se apagaram. O salão mergulhou em escuridão. A multidão entrou em pânico e Lena podia ouvir o tilintar de taças e gritos apressados enquanto as pessoas tentavam se orientar dentro da penumbra. Ela se movia em um misto de medo e adrenalina. Então uma explosão de luzes vermelhas piscou e iluminou o espaço novamente, revelando um caos à sua frente. Um grupo de homens mascarados invadiu o local, brandindo armas. "Todo mundo no chão!" gritaram, criando um pânico ensurdecedor. Lena paralisou enquanto os guardas de segurança, antes tão confiantes, tentavam proteger os convidados. Mas em meio ao terror, ela viu algo que fez seu coração parar. Victor tentava se afastar de Julia, mas ela o segurou pelo braço. Havia algo por trás de seu olhar, algo que Lena não conseguia identificar. A fúria e a confusão se misturavam em sua mente, enquanto ela observava tudo em estado de choque. Nesse momento, um homem se aproximou de Lena, e o olhar dele era profundo, intenso. "Você é a esposa dele, não é? Vá e avise-o sobre o que vem a seguir." Ele não precisava especificar. Uma onda de calafrios a percorreu. O que estava acontecendo? Quanto mais ela pensava, mais certezas soavam em sua cabeça. Haviam segredos, manipulações, traições. No fundo, tudo aquilo parecia um plano. Os seguranças tentavam controlar a situação, mas a verdade começou a emergir entre os gritos e aplausos. Lena percebeu que Julia não era apenas uma ex. Ela era uma peça crucial no jogo que se desenrolava. O que Victor estava escondendo?
Uma explosão ofuscante irrompeu na esquina da sala, fazendo com que todos se agachassem. O tumulto se espalhou e cada convidado, incluindo Lena, percebeu que não. Éramos apenas os erros do passado que estavam à espreita. Havia algo obscuro, algo que podia arruinar a vida deles para sempre. Com a adrenalina em alta e o coração em frenesi, Lena se lançou atrás de Victor. No meio do caos, ela precisava saber a verdade. Como ele podia estar tão despreocupado com Julia à sua volta? E mais importante, quem eram aqueles homens? Enquanto a confusão explodia ao redor dela, uma ideia crescente se formava em sua mente, como um trovão. Tudo que ela pensava saber sobre a vida com Victor podia não passar de uma ilusão. A realidade estava prestes a desmoronar, e no fundo do peito, ela sentiu que a verdade poderia ser ainda mais devastadora do que qualquer explosão. Enquanto a confusão explodia ao redor dela, Lena se lançou atrás de Victor, o coração batendo forte. Ela precisava saber a verdade. As vozes se misturavam em pânico, mas a imagem dele segurando Julia a paralisava. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles homens mascarados? A adrenalina corria como um rio descontrolado no corpo de Lena. Ouvindo gritos e o tilintar de taças no chão, ela se afastou da multidão, focando na figura de Victor. Ele parecia se esforçar para se afastar de Julia, mas a ex-namorada o segurava com força. O olhar dele estava tenso, como se houvesse um segredo muito maior à espreita. De repente, um estrondo ensurdecedor cortou o ar e a luz do salão piscou novamente, deixando todos no escuro por um breve momento. Quando a luz retornou, Lena sentiu a boca secar. A cena à sua frente era de terror. Os homens mascarados estavam agora lado a lado com Julia, e ela segurava uma arma, com um sorriso nos lábios que fazia o estômago dela embrulhar. Victor, querido, eu avisei que você estaria no meio disso, mas você nunca quis ouvir. A voz de Julia era clara agora. Lena ficou sem respirar. Como assim? A ex-namorada dele fazia parte disso? Pessoas estavam sendo levadas a chão e a confusão tomou conta de todos. Os seguranças lutavam para controlar a situação, mas não havia como. Lena sentiu que seu mundo desmoronava em câmera lenta. A imagem de Victor, com um olhar perdido, revelava algo mais. Era como se todo o tempo ele estivesse em algo mais profundo. A conexão que sempre sentiram parecia ter sido uma farsa. Julia, você não pode fazer isso! Victor a implorava, a voz tremendo. Mas Lena percebeu um resquício de medo e, ao mesmo tempo, familiaridade na maneira como Victor a tratava. Havia um laço mais forte entre eles do que ela jamais imaginou. No entanto, mais uma reviravolta. Um homem mascarado se aproximou da cena, apontando a arma para o centro do salão. Isso é muito mais do que uma festa. Meus caros convidados, o que todos aqui não sabem. Ele fez uma pausa, como se quisesse que cada um sentisse o peso das suas palavras. É que esta festa foi apenas um jeito de chamar pessoas que não podiam saber da verdade. Todos conteram a respiração. Lena mal conseguia pensar. O quê? De verdade? A tensão pairava no ar como uma nuvem pesada. O homem mascarado continuou. Victor, você deve escolher sua vida ou a vida dela.
Ele apontou para Júlia. O choque era palpável e Lena sentiu um nó se formar na garganta. O que estava acontecendo? O coração dela martelava. Em quem confiar? O amor que sentia por Victor estava sendo desafiado. E o ódio se entrelaçava com a dúvida. O que mais ela não sabia? O que queriam esconder dela? Enquanto o pânico crescia e as pessoas choravam e gritavam, um pensamento açoitou a mente de Lena. Será que toda a vida que ela teve ao lado de Victor era uma farsa? Ela olhou para ele em busca de respostas. Mas o homem que a amava não olhava mais para ela. Estava fixado em Júlia, aguardando sua decisão. E naquela balança de emoções, entre a verdade e a traição, Lena percebeu que a escolha de Victor mudaria tudo. A realidade que ela conhecia estava prestes a ser completamente desmantelada. A cena estava carregada de um suspense insuportável. Nessa esquina escura do repentino caos, o futuro de todos ali dependia de uma única decisão. Mas no fundo, o que Lena temia mais? Perder Victor ou descobrir que nunca o teve de verdade. E enquanto a multidão se contorcia em silêncio, a pergunta ecoava: qual seria o preço da verdade que estava prestes a vir à tona? O ambiente estava carregado de tensão. A figura do homem mascarado pairava sobre todos. Mas, naquele momento, Lena sentiu que algo ainda mais profundo se desenrolava. O olhar de Victor para Júlia era fixo, mas havia algo nele que a incomodava. Algo que desafiava a imagem perfeita de seu amor. Antes que pudesse elaborar mais sobre isso, o homem mascarado gritou: Victor, o que você fará? A vida dela ou a sua? Lena ficou paralisada. Seu coração baixou até seus pés. Mas então um grito familiar cortou o ar. Era Miriam, a melhor amiga de Lena, que havia chegado bem a tempo. Lena, estou aqui! Ela corria em direção a Lena, mas, no meio da multidão, a cena estava se desenrolando mais rápido do que ela podia acompanhar. O caos se espalhava, enquanto Júlia, ainda sorrindo, parecendo completamente à vontade, levantou a arma em direção a Victor. Eu sempre soube que você não seria capaz de fazer a escolha certa. Nesse instante, um tiro ecoou pelo salão, mas não foi Júlia quem atirou. Era um tiro de alerta, um disparo disparado na direção de Júlia, que fez a mulher se encolher e olhar para o lado. Um terceiro homem, também mascarado, entrou em cena, mas não parecia parte do grupo que estava ameaçando todos. Ele mirava diretamente para Júlia, seu olhar penetrante. Você não é quem disser, Júlia. A voz dele era firme e carregada de raiva. Todos se viraram para a nova figura. Lentamente a máscara começou a ser retirada, revelando um rosto que Lena nunca esperava ver naquele lugar. Era o irmão de Victor, Lucas, há muito tempo desaparecido. A presença dele na festa foi como uma bomba no meio da confusão. Você está aqui para acabar com tudo, não está? Para recuperar o que era seu, ele lançou, a voz cheia de rancor. O clima da festa, que já era tenso, agora estava em choque total. Lena olhou para Victor, buscando respostas. Mas a expressão dele havia mudado. O olhar que ela via, Amado, estava envolto em conflitos. Lucas, você não deveria estar aqui, Victor disse, seu tom de voz quebrando. O irmão de Victor sorriu, mas era um sorriso amargo. E você deveria saber que a verdade sempre vem à tona, irmão. Júlia não é só uma ex. Ela é parte de tudo isso. Enquanto as pessoas ao redor começavam a murmurar e perguntar o que estava acontecendo, Lena sentiu sua cabeça girar. O que Lucas queria dizer? O que Júlia tinha a ver com tudo? As peças do quebra-cabeça estavam começando a se mover.
Mas ainda havia muitas lacunas a serem preenchidas. Com o caos à espreita e a verdade prestes a se desclassificar, Lena se perguntava se algum dia conseguiria entender a real conexão entre Victor, Julia e Dó. Lucas, cada segundo parecia uma eternidade, e o peso da verdade estava se tornando mais evidente. O que cada um deles não estava dizendo poderia desmoronar tudo o que Lena havia acreditado até agora. E a festa, que deveria ser um evento de glamour, havia se transformado em um campo de batalha de segredos e revelações sombrias. E enquanto o pânico se espalhava, a única coisa que Lena sabia era que precisaria descobrir tudo antes que o próximo tire cortasse a verdade de vez. Mas que verdade seria essa? E quem diria de uma vez por todas o que realmente estava em jogo? Enquanto o pânico crescia e o homem mascarado deixava todos em suspense, Lena sentiu que o chão sob seus pés se desvanecia. O olhar fixo de Victor em Julia estava carregado de um misto de dor e desespero. O silêncio ensurdecedor foi quebrado pelo grito de Lucas, que ainda segurava a arma. Sua presença errática tumultuando a situação. O que mais ele sabia? Julia, por sua vez, não parecia intimidada. Você não sabe com quem está lidando, Lucas. O jogo aqui não é seu. A confiança dela era como um punhal, cravando-se na atmosfera tensa. O que significava aquilo? Lena franziu a testa, tentando juntar as peças, mas tudo parecia escorregar entre seus dedos. Então, como um raio em um céu sem nuvens, algo extraordinário aconteceu. Enquanto todos observavam intrigados, um barulho ensurdecedor explodiu do fundo da sala. A porta dos fundos foi arrombada e mais homens entraram, mas não eram disfarçados. Eram policiais! E a agitação aumentou ainda mais. As vozes se misturaram em uma confusão insuportável, com pessoas gritando e tentando se proteger. "Todos para o chão!" gritou um dos oficiais. E em meio ao caos, Julia ficou paralisada e a arma que ela segurava foi atirada ao chão. Lena instantaneamente sentiu um pequeno alívio. Mas ele foi duradouro? Não! As engrenagens do despacho da verdade começaram a girar. "Lucas, você é preso por conspiração!" gritou um policial, e a cena se transformou em algo surreal. O olhar de Victor se distorceu. "O que você fez, Lucas?" ele sussurrou. Quase uma oração. As emoções dele são confusas, Lena pensou. Era uma mistura de medo e traição. Eu só queria proteger você!" Lucas gritou, sua voz desmoronando sob a pressão. "Proteger de quê, Lucas? O que você sabe?" Victor parecia prestes a desmoronar. O peso da situação estava sufocando. Lena estava no limite, sem saber se a verdade estava prestes a se revelar ou se tudo se tornaria um pesadelo ainda maior. A reação de Julia a tudo isso foi chocante. Ela se virou para Victor, um sorriso dissimulado, os olhos brilhando intensamente. "Ah, você realmente não sabe, não é? O que Lucas e eu realmente planejamos?" As palavras dela cortaram o ar, e Lena sentiu que o tempo parava. "Planejamos fazer você cair. Essa era a única maneira", Julia confessou. E o horror se espalhou pela sala como um incêndio em palha seca. As palmas de Lena se fecharam em punhos, enquanto sua mente tentava digerir o que acabara de ouvir. "Cair? Por quê? Por que você faria isso?" Victor pareceu perdido. Os olhos dele agora completamente embaçados pela traição.
Por que você destruiu tudo que era meu e que eu sempre prezei? O que você tem, Victor, não deveria ser seu, declarou Julia com uma determinação fria que enviou calafrios pela espinha de Lena. E como você não percebe isso? Preciso recuperar meu poder. E isso significava você não estar de pé. A tensão tornava-se mais opressiva. Isso não era apenas um desentendimento. Era uma trama de traição. Lena olhou para Victor, esperando ver uma centelha de defesa em seus olhos. Mas ele parecia ser apenas um homem vulnerável. A confiança que sempre tivera nele estava começando a vacilar, como um castelo de carta. Você não pode ter o que não é seu, Julia! Lucas berrou, mas estava claro que ele havia sido um peão. Agora, tudo o que ele sabia estava exposto, e a verdade que Lena suspeitara estava brotando como uma planta venenosa, abrindo-se em floresca de segredos. E como se o cenário já não fosse suficientemente insano, um terceiro homem entrou, ainda mais surpreendente. É seu pai, alguém do passado que deveria estar longe. Era ele, o homem que Lena pensou nunca ver novamente, e o choque quase a derrubou no chão. Você não deveria estar aqui, disse Nilson, e a aparição dele fez gelar o sangue de todos na sala. Não era só um jogo e uma conspiração. Havia uma história de raiva e manipulação bem mais profunda. Lena estava à beira de um colapso, sem saber se deveria descobrir a verdade ou correr da sala. O que mais poderia surgir desse desfecho tumultuado? O desenrolar daquela trama não estava apenas comprometendo Victor, mas também arrastando seu passado e o dela no redemoinho de traições. O que ela realmente sabia sobre aqueles homens? E, principalmente, sobre o amor que sentia por Victor? Uma nova tempestade se formava, e na ai do furacão estavam todos eles, em um turbilhão de segredos que, a qualquer momento, poderia se transformar em desastre. A realidade estava se tornando tão opaca que a única certeza que Lena tinha era que, naquele instante, tudo estava prestes a desmoronar. O ambiente estava carregado de tensão. A figura do homem mascarado pairava sobre todos. Mas, naquele momento, Lena sentiu que algo ainda mais profundo se desenrolava. O olhar de Victor para Julia era fixo, mas havia algo nele que a incomodava, algo que desafiava a imagem perfeita de seu amor. Antes que pudesse elaborar mais sobre isso, o homem mascarado gritou: Victor, o que você fará? A vida dela ou a sua? Lena ficou paralisada. Seu coração baixou até seus pés. O que queriam dizer com isso? Era um jogo. Mas antes que pudesse processar tudo, a porta principal da festa foi arrombada com um estrondo ensurdecedor. A segurança da festa mal tinha conseguido conter os invasores. E agora mais homens armados estavam entrando no salão. A gritaria se intensificou e desespero tomou conta de todos. Mas então, um grito familiar cortou o ar. Era Miriam, a melhor amiga de Lena, que havia chegado bem a tempo. Lena, estou aqui! Ela corria em direção a Lena, mas no meio da multidão, a cena estava se desenrolando mais rápido do que ela podia acompanhar. O caos se espalhava, enquanto Julia, ainda sorrindo, parecia completamente à vontade, levantando a arma em direção a Victor. Eu sempre soube que você não seria capaz de fazer a escolha certa. Nesse instante, um tiro ecoou pelo salão. Mas não foi Julia quem atirou.
Era um tiro-alerta disparado na direção de Júlia que fez a mulher se encolher. Um terceiro homem, também mascarado, entrou em cena, mas não parecia parte do grupo que estava ameaçando todos. Ele mirava diretamente para Júlia. Seu olhar penetrante. Você não é quem diz ser, Júlia. A voz dele era firme e carregada de raiva. Todos se viraram para a nova figura. Lentamente, a máscara começou a ser retirada, revelando um rosto que Lena nunca me esperava ver naquele lugar. Era o irmão de Victor, Lucas, há muito tempo desaparecido. A presença dele na festa foi como uma bomba no meio da confusão. Você está aqui para acabar com tudo, não está? Para recuperar o que era seu. Ele lançou, a voz cheia de rancor. O clima da festa, que já era tenso, agora estava em choque total. Lena olhou para Victor, buscando respostas, mas a expressão dele havia mudado. O olhar que ela havia amado estava envolto em conflitos. Lucas, você não deveria estar aqui, Victor disse, seu tom de voz quebrando. O irmão de Victor sorriu, mas era um sorriso amargo. E você deveria saber que a verdade sempre vem à tona, irmão. Júlia não é só uma ex. Ela é parte de tudo isso. Enquanto as pessoas ao redor começaram a murmurar e perguntar o que estava acontecendo, Lena sentiu sua cabeça girar. O que Lucas queria dizer? O que Júlia tinha a ver com tudo? As peças do quebra-cabeça estavam começando a se mover, mas ainda havia muitas lacunas a serem preenchidas. Com o caos à espreita e a verdade prestes a se desclassificar, Lena se perguntava se algum dia conseguiria entender a real conexão entre Victor, Júlia e Lucas. Cada segundo parecia uma eternidade e o preço da verdade estava se tornando mais evidente. O que cada um deles não estava dizendo poderia desmoronar tudo o que Lena havia acreditado até agora. E como, se o cenário já não fosse suficientemente insano, um terceiro homem entrou, ainda mais surpreendente. Era ele, o pai de Lena. Alguém do passado que deveria estar longe. A visão dele fez o mundo dela desmoronar. Lena, você não deveria estar aqui, ele gritou. Uma mistura de desespero e raiva em sua voz. O choque foi devastador. Como assim? O homem que Lena pensou que havia deixado para trás aparece exatamente no caos da vida que agora se distorcia. Lena ficou boquiaberta. Pai, o que você está fazendo aqui? As palavras escaparam de seus lábios, dançando entre a surpresa e o pânico. O olhar de seu pai estava fixo em Victor, a culpa pairando entre eles como uma nuvem ameaçadora. Você precisa saber a verdade, Lena, sobre seu namorado e sobre mim. Não é o que você pensa. Sentindo seu coração acelerar, Lena compreendeu que as revelações não eram só sobre Victor. Era um turbilhão de mentiras e conexões inquietantes. O pai dela estava prestes a desvelar segredos tão profundos que poderiam destroçar o que ainda restava do mundo que ela conhecia. Ele não é quem você acha, Lena. Todos nós estamos conectados isso de uma forma que você ainda não entende. As palavras dele pairavam no ar como uma tempestade prestes a eclodir. O que significava isso? O que mais poderia ser escondido sob as camadas daquela trama? A realidade do momento atravessava a sala.
e todos os olhares se voltaram para ela, esperando a reação. Lena sentia o chão sumir sob seus pés. Um emaranhado de segredos estava prestes a ser revelado. E nem mesmo o primeiro tiro foi o que traria o caos, mas sim a verdade brutal que a cercava. A mente dela girava em busca de respostas, enquanto uma nova onda de tensão se instalava. O que aconteceria com seus relacionamentos, suas verdades e a história que acreditou ser a sua vida? E no centro disso tudo, o que mais ainda estava por vir? O ambiente estava carregado de tensão. A figura do homem mascarado pairava sobre todos. Mas naquele momento, Lena sentiu que algo ainda mais profundo se desenrolava. O olhar de Victor para Julia era fixo, mas havia algo nele que a incomodava. Algo que desafiava a imagem perfeita de seu amor. Antes que pudesse elaborar mais sobre isso, o homem mascarado gritou: Victor, o que você fará? A vida dela ou a sua? Um frio percorreu a espinha de Lena. O que queriam dizer com isso? Era um jogo? Mas antes que pudesse processar tudo, a porta principal da festa foi arrombada com um estrondo ensurdecedor. A segurança da festa mal tinha conseguido conter os invasores. E agora mais homens armados estavam entrando no salão. A gritaria se intensificou e desespero tomou conta de todos. Um grito familiar cortou o ar. Era Miriam, a melhor amiga de Lena, que havia chegado bem a tempo. Lena, estou aqui! Ela tentava se aproximar, mas a confusão a separava. Em meio ao caos, Julia, ainda sorrindo, parecia completamente à vontade, levantando a arma em direção a Victor. Eu sempre soube que você não seria capaz de fazer a escolha certa. Nesse instante, um tiro ecoou pelo salão. Mas não foi Julia quem atirou. Era um tiro de alerta, disparado na direção de Julia, feito por um terceiro homem, também mascarado, que entrou em cena. Enquanto todos se viravam, Lena reconheceu o rosto por trás da máscara. Era Lucas, o irmão de Victor, que havia desaparecido. Você está aqui para acabar com tudo, não é? Para recuperar o que era seu. Ele lançou, usando um tom cheio de rancor. A presença dele naquele... O momento tinha a força de um terremoto, e o clima da festa, que já era tenso, agora parecia estar à beira de um colapso total. Olhou para Victor em busca de respostas, mas a expressão dele havia mudado. O olhar que a confortava estava agora marcado por uma confusão profunda. Lucas, você não deveria estar aqui, Victor disse, seu tom de voz quase um sussurro. E você deveria saber que a verdade sempre vem à tona, irmão. Julia não é só uma ex, ela é parte de tudo isso. Lucas insistiu, e enquanto ele falava, o olhar de Julia se iluminou de forma ameaçadora. Então, enquanto a multidão pesava cada palavra dita, um eco distante irrompeu do fundo da sala. Mais homens armados, não mascarados, mas vestidos como oficiais de polícia, entraram apressados. Todos no chão! Gritaram. O desespero se espalhou. Mas o que mudou tudo foi uma imagem que Lena nunca iria esquecer. Julia com a arma, mirando em Victor. O tempo parecia parar. E você, Victor, fez uma escolha errada ao me deixar. Julia gritou, perdendo o controle. E foi nesse momento que um grito cortou o ar. Lena não esperava. Esperem! Por favor, não! Um corpo jogou-se na frente deles. Era Nilson, o pai de Lena. E a visão dele mandou um choque gelado pelo espaço. O homem que devia estar longe apareceu como um fantasma do passado. Julia, chega! Ele ordenou. E a tensão explodiu em uma fração de segundo. A expressão dele era de dor, mas também de... Ops! Proteção!
O que estava acontecendo? A verdade sobre seu pai estava prestes a vir à tona. Como assim ele conhecia Júlia? Um nó se formou na garganta de Lena. Você não deveria estar aqui, pai. Ela sussurrou, sem conseguir acreditar no que via. Mas seu pai, agora de pé, olhou para Victor. A verdade precisa ser ouvida, Lena. Tudo gira em torno do que aconteceu anos atrás. E vocês dois estão no meio disso. As palavras dele eram um pesadelo tomando forma. O que ele conhecia? O que estava escondendo? No meio dessa tempestade, o clima mudou abruptamente. Victor, você sempre foi um tolo por não ver o que está diante de você. Júlia disse, com um brilho maligno nos olhos. E a verdade que pairava sobre eles parecia feita de mentiras e querer de vingança. Lena sentiu que a realidade estava sumindo. As revelações iam além de qualquer imaginação. O que mais Júlia escondia? O que seu pai tinha a ver com tudo aquilo? Antes que pudesse formular uma resposta, um grito disparou no salão, como uma luz de alerta, segurando o coração que disparava. Ela percebeu que aquele não era apenas um jogo perigoso de amor e traição. Era um acerto de contas que poderia destruir as vidas de todos. Em um instante, o que antes parecia um simples dilema de amor, agora se tornava um evento cataclísmico de revelações. A adrenalina corria solta enquanto Lena se perguntava quem realmente era Victor. E se a verdade que todos temiam fosse ainda nada mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar, o que estava prestes a acontecer ali mudaria tudo, e o futuro deles se transformava na maior incógnita de todas. Enquanto o pânico crescia e o homem mascarado deixava todos em suspense, Lena sentiu que algo ainda mais profundo estava prestes a se desenrolar. O olhar de Victor para Júlia era fixo, mas havia um incômodo nele que desafiava a imagem do amor que ela acreditou ser inabalável. E antes que pudesse elaborar mais sobre isso, o homem mascarado gritou: Victor, o que você fará? A vida dela ou a sua? O choque reverberou na sala, como se o ar tivesse sido cortado. Diante disso, Lena sentiu seu coração disparar, pulsando em sua garganta. O que significava aquela escolha? Seu cérebro lutava para processar. Então, em meio ao caos, a porta entreaberta do salão se abriu lentamente e uma figura familiar surgiu na luz pulsante das lanternas. Era Miriam, sua melhor amiga. Lena, tô aqui! Sua voz cortou a confusão, mas não era só ela. Seguindo Miriam, um rosto conhecido fez Lena regalar os olhos. Seu pai, Nilson, apareceu com um olhar carregado de determinação. Você não deveria estar aqui, pai! O desespero transparecia em sua voz. Mas antes que pudessem trocar mais palavras, um movimento rápido capturou a atenção de todos. Júlia, com os olhos fervendo de raiva, moveu-se até Victor, levantando a arma. Eu sempre soube que você não seria capaz de tomar uma decisão, Victor. A confiança dela se transformou em uma ameaça. Oh, Pavel, cercando o ambiente como uma tempestade. De repente, um tiro ecoou pelo salão. Mas não foi Júlia quem disparou. O tiro veio de alguém na multidão. Lena virou-se para ver quem era, e um homem alto se destacou com a arma em punho. Saia do caminho, Júlia! A voz dele era cortante, mas estranhamente familiar. Lena se virou e ficou paralisada. Era Lucas, o irmão de Victor, não só retornando, mas com uma brutalidade inesperada. Lucas! Victor exclamou.
sua voz tingida de choque. Irmão parecia um homem mudado, as cicatrizes de seu passado visíveis em seu olhar intenso. Você está do lado dela, depois de tudo que aconteceu? E você não percebeu, Victor? O jogo nunca foi sobre você. Foi sempre sobre o que Julia sabe e o que você ignorou. Lucas disparou as palavras como balas, enquanto os olhares se entrelaçavam. A confusão se alastrou, e Lena sentiu o chão se abrir sob seus pés. Quem é você para decidir quem vive ou morre? Você só está fazendo mais um jogo! Julia gritou, o tom quase maníaco. O clima tornou-se um mar de insegurança e tensão, onde qualquer movimento poderia detonar um desastre. Miriam agarrou Lena pelo braço, puxando-a para trás. Precisamos sair daqui. Mas como escapar? O ambiente estava em chamas, pessoas gritando em pânico. No caos, Lena percebeu que tudo começava a se entrelaçar. O pai de Lena, Nilson, estava em pé com uma expressão firme. Julia, é hora de você ouvir a verdade. Você não é quem pensa. Que é? Nilson exclamou, a voz dele ecoando pelo salão. O impacto da declaração fez com que todos se calassem subitamente. O silêncio gravado com expectativa. Como assim? Julia perguntou, a confusão pontuando a raiva em seu olhar. Mas antes que alguém pudesse explicar, uma luz ofuscante entrou pela porta principal. A escuridão se iluminou e revelava uma equipe tática de policiais. Armados e prontos para agir. Todos no chão! Gritou um dos oficiais. Enquanto a cena transbordava em caos novamente, Lena mal pôde respirar. A adrenalina invadindo seu corpo. Não era apenas uma festa. Era uma prisão em um campo de batalha. E então, a verdade começou a emergir como uma onda desavergonhada. Você sempre teve propriedades e conexões que não deveria. O pai de Lena completou, estabelecendo um fio tênue entre Julia e o que ela realmente era. Mas a revelação que ninguém estava preparado ocorreu quando Julia, com um olhar de desespero, murmurou. Não! Você não deveria ter feito isso, Nilson. Você vai me pagar! A tensão foi cortada como seda e todas as ações daquele dia fizeram sentido. Nilson não era apenas um pai. Era parte de um plano maior que eles nunca perceberam. Você me traiu, Julia sussurrou. E as palavras foram um estrondo em meio ao caos. Lena sentia a fraqueza, misturando-se com uma determinação crescente. O que tudo isso significava? O que ela realmente sabia sobre as pessoas ao seu redor? Uma nova realidade se formava à sua frente. E no centro de tudo isso, uma pergunta pairava no ar. Quem era realmente Julia? E qual era a conexão secreta com seu pai? Isso mudaria tudo. A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas a incerteza ainda envolvia o futuro deles como uma nuvem pesada. A luz no banheiro iluminava os rostos, revelando a gravidade da situação. Mas ainda assim, nada estava claro. Lena respirou fundo. O que vinha agora? A verdade poderia ser a pior das armas. Enquanto o pânico crescia e o homem mascarado deixava todos em suspense, Lena sentiu que algo ainda mais profundo estava prestes a se desenrolar. O olhar de Victor para Julia era fixo, mas havia um incômodo nele que desafiava a imagem do amor que ela acreditou ser inabalável. E antes que pudesse elaborar mais sobre... Haha! Isso o homem mascarado gritou. Victor, o que você fará? A vida dela ou a sua?
O choque reverberou na sala, como se o ar tivesse sido cortado. Diante disso, Lena sentiu seu coração disparar, pulsando em sua garganta. O que significava aquela escolha? Seu cérebro lutava para processar. Então, em meio ao caos, a porta entreaberta do salão se abriu lentamente e uma figura familiar surgiu na luz pulsante das lanternas. Era Miriam, sua melhor amiga. Lena, estou aqui! Sua voz cortou a confusão, mas não era só ela. Seguindo Miriam, um rosto conhecido fez Lena arregalar os olhos. Era Nilson, seu pai, que se apresentou com um olhar carregado de determinação. Você não deveria estar aqui, pai! O desespero transparecia em sua voz. Mas antes que pudessem trocar mais palavras, um movimento rápido capturou a atenção de todos. Júlia, com os olhos fervendo de raiva, moveu-se até Victor, levantando a arma. Eu sempre soube que você não seria capaz de tomar uma decisão, Victor. A confiança dela se transformou em uma ameaça palpável, cercando o ambiente como uma tempestade. De repente, um tiro ecoou pelo salão. Mas não foi Júlia quem disparou. O tiro veio de alguém na multidão. Lena virou-se para ver quem era, e o homem alto se destacou com a arma em punho. Saia do caminho, Júlia! A voz dele era cortante, mas estranhamente familiar. Lena se virou e ficou paralisada. Era Lucas, o irmão de Victor, que havia desaparecido. Lucas! Victor exclamou, sua voz tingida de choque. Irmão parecia um homem mudado. As cicatrizes de seu passado visíveis em seu olhar intenso. Você está do lado dela depois de tudo o que aconteceu? E você não percebeu, Victor? O jogo nunca foi sobre você. Foi sempre sobre o que Júlia sabe e o que você ignorou. Lucas disparou as palavras como balas, enquanto os olhares se entrelaçavam. A confusão se alastrou, e Lena sentiu o chão se abrir sob seus pés. Quem é você para decidir quem vive ou morre? Você só está fazendo mais um jogo! Júlia gritou, o tom quase maníaco. O clima tornou-se um mar de insegurança e tensão, onde qualquer movimento poderia detonar um desastre. Miriam agarrou Lena pelo braço, puxando-a para trás. Precisamos sair daqui. Mas como escapar? O ambiente estava em chamas, pessoas gritando em pânico. No caos, Lena percebeu que tudo começava a se entrelaçar. O pai de Lena, Nilson, estava em pé com uma expressão firme. Júlia, é hora de você ouvir a verdade. Você não é quem pensa que é. Nilson exclamou, a voz dele ecoando pelo salão. O impacto da declaração fez com que todos se calassem subitamente. O silêncio gravado com expectativa. Como assim? Júlia perguntou, a confusão pontuando a raiva em seu olhar. Mas antes que alguém pudesse explicar, uma luz ofuscante entrou pela porta principal. A escuridão se iluminou e revelava uma equipe tática de policiais, armados e prontos para agir. Todos no chão! Gritou um dos oficiais, enquanto a cena transbordava em caos novamente. Lena mal pôde respirar. A adrenalina invadindo seu corpo. Não era apenas uma festa. Era uma prisão em um campo de batalha. E então a verdade começou a emergir como uma onda desavergonhada. Você sempre teve propriedades e conexões que não deveria. O pai de Lena completou, estabelecendo um fio tênue entre Júlia e o que ela realmente era. Mas a revelação que ninguém estava preparado ocorreu quando Júlia, com um olhar de desespero, murmurou: Não, você não deveria ter feito isso. Nilson, você vai me pagar. Nesse momento, seu tom se transformou, como se uma camada de sua identidade tivesse se desnudado.
Você não pode esconder a verdade para sempre, Júlia, continuou Nilson, desafiador. Todos nós sabemos quem você realmente é. Lena sentiu uma onda de confusão e horror. O que ele queria dizer? Antes que pudesse processar aquilo, Júlia, em um ato impulsivo, apontou a arma para o próprio pai de Lena. Se você me ameaçar, eu não vou pensar duas vezes, ela gritou, a voz tremendo. E então, como se um feixe de luz cortasse a escuridão, o que se desenrolou em seguida transformou a sala em um verdadeiro caos. Para o choque de todos, Júlia disparou a arma não em direção a Nilson, mas em direção a Lucas. O ambiente congelou, o tiro ecoou e o grito de Victor cortou o ar. Mão! O impacto da bala gerou um silêncio elétrico e a expressão de terror no rosto de Lena se misturou a uma incerteza devastadora. Lucas, estendendo a mão, caiu no chão e, em um instante que parecia se arrastar, Lena percebeu que tudo havia mudado. O que era apenas uma festa, agora se tornara um campo de batalha emocional, onde verdades e mentiras colidiam sem fim. A visão de Lucas caindo fez Lena sentir o mundo desmoronar ao seu redor. Enquanto ela corria para ele, o que se escondia por trás daquela noite de glamour e traição apertava seu peito. O que mais Júlia ocultava? E o que significava essa tragédia para todos? Enquanto o pânico se instalava, um único pensamento martelava na mente de Lena. Tudo o que ela acreditou ser verdade estava prestes a implodir. E não havia como voltar atrás. Lena se ajoelhou ao lado de Lucas. O coração dela disparava enquanto ele tentava respirar. A dor misturava-se ao choque. As pessoas ao redor estavam paralisadas e o pânico recuava para deixar espaço à incredulidade. Lucas, por favor, fique comigo! Ela segurava a mão dele, sentindo a vida escapar. Victor, com uma expressão horrorizada, olhou para Júlia, que agora, sem a máscara do controle, revelava a fragilidade de suas ações. O que você fez? A voz dele estava tensa, quase quebrando. A raiva e o amor pareceram clashar dentro dele. Um conflito doloroso. Eu não queria. Eu apenas precisava do controle. Júlia respondeu, o medo tomando conta de suas palavras. Mas era tarde demais. A verdade já havia sido exposta. Os policiais cercavam a sala. Mas tudo parecia um borrão ao redor de Lena. O som dos gritos e risos que antes preenchiam. O ar transformou-se em um eco distante. Ela só conseguia ver Lucas, a palidez do rosto dele e a maneira como ele lutava contra a dor. Lena, eu sinto muito. Ele murmurou, os olhos cheios de lágrimas, como se quisesse se despedir. Não! Você não pode sair assim. Eu preciso de você. Ela sentiu um nó na garganta. A impotência era uma corrente pesada em seus pés. Victor fez um movimento para se aproximar, mas as armas dos policiais estavam direcionadas para Júlia. Agora desesperada. Se vocês se aproximarem, eu atiro! Ela gritou, a expressão dela mudando para uma máscara de desespero. Mas ainda assim, a tensão crescia a cada segundo. Cada respiração contava. Lena nunca tinha visto Júlia tão vulnerável. Você vai pagar por isso. Não! Pode simplesmente manipular todos. A voz de Lena estava carregada de dor e confrontação. Ela sabia que isso era sobre mais do que apenas uma traição. Era sobre tomar o controle da própria vida. Lucas sorriu fraco, mas havia sabedoria em seus olhos. Lena, você é mais forte do que pensa. Não deixe que isso te arrebate. As palavras dele ressoaram como um eco em seu coração.
Foi nesse momento que a realidade começou a se fissurar. As sirenes cortavam o silêncio. E Julia, percebendo que o controle se esvaía, olhou para Victor com um brilho maligno. Você nunca soube o que realmente está envolvido aqui, Victor. Eu era apenas uma peça no seu jogo, mas agora você verá. O clima se tornou insuportável. A sirene da polícia se tornou um pano de fundo que não tinha fim. Lena sentiu seu peito apertar. Julia, você precisa desistir. Não precisa acabar assim. Mas a mulher em pé à sua frente parecia presa em seu próprio pesadelo, consumida por sua sede de vingança. Victor, percebendo a gravidade da situação, finalmente deu um passo à frente. Julia, eu nunca soube e isso não importa mais. Você não precisa seguir por esse caminho. Podemos encontrar uma saída. Sua voz estava tremida, mas havia uma centelha de esperança. Mas como num ato final de desespero, Julia voltou-se, levando a arma a um nível alarmante. Não! Você vai se arrepender! Eu sou o que era e sempre fui. A verdade é um poder que ninguém controlou. O que ela não percebeu foi que as pessoas ao redor estavam se unindo. Os seguranças estavam gradualmente se aproximando, prontos para agir. Seria esse o fim? Lena olhou para Lucas e para Victor, e tudo o que ela queria era um pouco de paz. As lágrimas caíam, mas havia uma quase revelação na dor. Não perca a esperança, ela disse a Lucas enquanto a garra de Julia se apertava em torno da arma. Num segundo que parecia eternidade, o estalo do disparo ecoou. Mas não foi Julia quem atirou. Um policial, em um momento que valia a vida de muitos, desviou a mira, atingindo o braço de Julia, fazendo a arma cair ao chão. O choque correu pelo salão, e o tumulto se instaurou rapidamente. Lena segurou Lucas com todas as suas forças, enquanto Victor se movia rapidamente, ajudando a detê-la. Julia colapsou, não como uma vencedora, mas como uma mulher quebrada. Aquela noite já não era sobre glamour ou facetas. Era sobre a luta pelo que realmente importava. Lena olhou pela sala. O que viria a seguir? Ela respirou fundo e sentiu a possibilidade de mudança na brisa. A vida poderia ser um mistério, mas as batalhas ainda estavam por vir. E enquanto afastava as lágrimas, um pensamento ecoou em sua mente. Tudo havia mudado, mas as lições permaneciam. E assim, próximo ao fim, a jornada apenas começava. Lena e Victor precisariam se enfrentar. Entender que o amor não se trata apenas de palavras, mas de ações. E agora, com Julia sendo levada e a tensão se dissipando, tudo o que puderam fazer era se curvar para a verdade. Mesmo que essa verdade trouxesse mais perguntas do que respostas. E você, o que acha que vai acontecer a seguir? Este é o momento de você agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam este desfecho. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias. Precisamos ouvir você. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Você precisa fazer isso, porque somente os verdadeiros fãs podem compreender a importância de apoiar o canal com essas ações.